Conclusão da digressão sobre as variações do valor da prata. A maior parte dos escritores que pesquisaram os preços das mercadorias em dinheiro nos tempos antigos parecem ter considerado o baixo preço dos cereais em dinheiro e dos bens em geral em dinheiro, ou, em outras palavras, o alto valor do ouro e da prata, como uma prova não somente da escassez desses metais, mas também da pobreza ou primitivismo do país ao tempo em que esse baixo preço ocorreu. Essa ideia está ligada ao sistema de economia política, que representa a riqueza nacional como consistindo na abundância do ouro e da prata, e a pobreza nacional na sua escassez. Sistema que procurarei explicar e examinar em detalhe no quarto livro desta obra. De momento, limitar-me-ei a observar que o alto valor dos metais preciosos não constitui nenhuma prova da pobreza ou primitivismo de um país no tempo em que isto ocorreu. Prova apenas a pobreza das minas ocorrida na época, para suprir um mundo comercial. Um país pobre, assim como não pode permitir-se comprar mais ouro e prata que um país rico, da mesma forma, e muito menos, pode permitir-se pagar mais caro por esses produtos. E por isso o valor desses metais não tem probabilidade de ser maior no país pobre do que no país rico. Na China, país mais rico do que qualquer outro da Europa, o valor dos metais preciosos é muito maior do que em qualquer parte da Europa. Com efeito, assim como a riqueza da Europa aumentou muito desde a descoberta das minas da América, da mesma forma o valor do ouro e da prata diminuiu progressivamente. Entretanto, essa diminuição de seu valor não se deveu ao aumento da riqueza real da Europa, da produção anual de sua terra e de seu trabalho, mas sim à descoberta de minas mais abundantes do que todas as que antes se conhecia. O aumento da quantidade de ouro e prata na Europa e o aumento de suas manufaturas e de sua agricultura constituem dois eventos que, embora tenham ocorrido mais ou menos ao mesmo tempo, derivam de causas muito diferentes e dificilmente apresentam alguma correlação entre si. Um se deve a um mero acidente, no qual a prudência e a política não tiveram nem poderiam ter responsabilidade alguma. O outro deve-se à queda do sistema feudal e à implantação de um governo que proporcionou à indústria o único estímulo que ela exige, ou seja, uma segurança razoável de que colherá os frutos de seu próprio trabalho. A Polônia, onde o sistema feudal ainda continua a vigorar, é ainda um país tão pobre como antes do descobrimento da América. No entanto, o preço em dinheiro do trigo tem aumentado na Polônia, e o valor real dos metais preciosos tem diminuído, da mesma forma que em outras partes da Europa. Sua quantidade, portanto, deve ter aumentado ali, como em outras partes, e aproximadamente na mesma proporção da produção anual da terra e do trabalho. Apesar disso, esse aumento da quantidade dos metais preciosos parece não ter aumentado a produção anual, nem desenvolveu a manufatura e a agricultura do país, nem melhorou as condições de seus habitantes. Espanha e Portugal, países que possuem as minas, são talvez, depois da Polônia, os dois países mais miseráveis da Europa. Todavia, o valor dos metais preciosos deve ser mais baixo na Espanha e em Portugal do que em qualquer outra parte da Europa, por ser desses dois países que os metais vêm para todos os outros países da Europa, onerados não somente pelo frete e o seguro,
mas também pela despesa do contrabando, sendo sua exportação proibida ou sujeita a pagamento de taxas alfandegárias. Portanto, em proporção com a produção anual da terra e do trabalho, sua quantidade deve ser maior em Espanha e Portugal do que em qualquer outra parte da Europa. E, no entanto, esses dois países são mais pobres do que a maior parte da Europa. Embora o sistema feudal tenha sido abolido na Espanha e em Portugal, ainda não foi substituído por um sistema muito melhor. Portanto, assim como o baixo valor do ouro e da prata não constitui prova alguma da riqueza ou condição florescente do país onde isso acontece, da mesma forma, nem o alto valor dos metais, nem o baixo preço em dinheiro dos bens em geral, ou dos cereais em especial, constituem qualquer prova da sua pobreza ou da sua condição primitiva. Entretanto, embora o baixo preço em dinheiro dos bens em geral, ou dos cereais em particular, não seja nenhuma prova da pobreza ou do primitivismo da época, o baixo preço em dinheiro de alguns tipos de bens, tais como o gado, as aves domésticas, a caça de todos os tipos e etc., em proporção ao dos cereais, certamente constitui uma prova muito decisiva disso. Demonstra claramente, primeiro, a grande abundância dos mesmos em comparação com a dos cereais e, consequentemente, a grande extensão de terra que ocupavam em comparação com a terra ocupada para a cultura dos cereais. Segundo, demonstra o baixo valor dessa terra em relação ao valor da terra ocupada pela cultura dos cereais e, consequentemente, o estado não cultivado e não trabalhado da maioria das terras do país. Demonstra claramente que o capital e a população do país não mantiveram com a extensão de seu território a mesma proporção que costumam manter em países desenvolvidos, e que a sociedade estava em sua infância, naquele país e naquela época. Do preço em dinheiro, alto ou baixo, dos bens em geral e dos cereais em especial, só podemos deduzir que as minas que na época forneciam ouro e prata ao mundo comercial eram ricas ou pobres, e não que o país era rico ou pobre. Em contrapartida, do alto ou baixo preço em dinheiro de alguns tipos de bens em comparação com o dos outros, podemos inferir com um grau de probabilidade que se aproxima da certeza em maior ou menor grau que o país era rico ou pobre, que a maior parte de suas terras estavam em condição desenvolvida ou não, e que ele estava em um estágio mais ou menos primitivo ou em um estágio mais ou menos desenvolvido. Qualquer aumento do preço em dinheiro dos bens que derivasse totalmente da redução do valor da prata afetaria de maneira igual todos os tipos de bens, elevando seu preço em toda a parte, de 1/3, 1/4 ou 1/5, conforme a prata perdesse eventualmente 1/3, 1/4 ou 1/5 de seu valor anterior. Ao contrário, o aumento do preço dos mantimentos, que tem constituído objeto de tanto raciocínio e discussão, não afeta de maneira igual todos os tipos de mantimentos. Tomando em média o curso do século atual, reconhecidamente o preço dos cereais aumentou muito menos do que o preço de alguns outros tipos de mantimento. Portanto, o aumento do preço de alguns outros tipos de mantimento não pode dever-se totalmente à redução do valor da prata. Deve-se levar em conta igualmente algumas outras causas. Talvez as que acima assinalei expliquem suficientemente esse aumento de preço dos tipos específicos de mantimentos, cujo preço efetivamente subiu em relação ao dos cereais, sem que seja necessário para isso recorrer às supostas reduções do valor da prata. Quanto ao preço do próprio trigo, tem sido um tanto mais baixo durante os primeiros 64 anos do século atual, e antes da recente série anormal de más estações
do que foi durante os últimos 64 anos do século anterior. Esse fato é atestado não somente pelos registros do mercado de Windsor, mas também pelos arrendatários de todos os condados da Escócia e pelas cifras de vários mercados da França, coligidas com grande diligência e fidelidade pelos senhores Messance e Dupré de Saint-Maur. A evidência é muito maior do que a que se poderia esperar, tratando-se de um assunto que, pela sua própria natureza, é tão difícil de proporcionar certeza. Quanto ao alto preço dos cereais durante esses últimos 10 ou 12 anos, ele pode ser suficientemente explicado pelas más estações, sem supor qualquer redução do valor da prata. Consequentemente, a opinião de que a prata está continuamente perdendo valor não parece fundar-se em boas observações sobre os preços dos cereais ou sobre os preços de outros mantimentos. Poder-se-ia talvez alegar que a mesma quantidade de prata, atualmente, mesmo de acordo com o cálculo por mim feito aqui, compra uma quantidade muito menor de vários tipos de mantimento do que teria comprado durante uma parte do século passado, e que constatar se esta mudança se deve a um aumento do valor desses bens ou a uma queda do valor da prata, equivale apenas a colocar uma distinção vã e inútil, que de nada serve para uma pessoa que tem somente uma certa quantidade de prata para comercializar ou uma certa renda fixa em dinheiro. Certamente, não pretendo que o conhecimento dessa distinção lhe dará a possibilidade de comprar mais barato. Nem por isso, porém, a distinção será necessariamente inútil. A distinção feita acima pode ser de alguma utilidade para o público, por oferecer uma prova fácil da condição de prosperidade do país. Se o aumento do preço de alguns tipos de mantimento se dever integralmente a uma queda do valor da prata, ele é devido a uma circunstância da qual nada se pode concluir, senão a riqueza das minas americanas. Todavia, não obstante essa circunstância, a riqueza real do país, a produção anual de sua terra e de seu trabalho, podem estar declinando gradualmente, como em Portugal e na Polônia. Ou podem estar progredindo, como na maior parte dos outros países da Europa. Mas, se esse aumento do preço de alguns tipos de mantimentos se dever a um aumento do valor real da terra que os produz, a sua maior fertilidade, ou em consequência de um desenvolvimento mais amplo e de um bom cultivo, ao fato de ter sido a terra tratada para produzir cereais, nesse caso, o aumento de preço se deve a uma circunstância que indica da maneira mais clara a condição próspera e progressista do país. A terra constitui de longe a parte maior, a mais importante e a mais durável da riqueza de todo o país extenso. Pode certamente ser de alguma utilidade, ou ao menos pode dar alguma satisfação ao público dispor de uma prova tão decisiva do crescente valor da parte maior, mais importante e mais durável de sua riqueza. A distinção feita acima pode ser também de alguma utilidade para o público na regulamentação da remuneração pecuniária de alguns de seus empregados de categoria inferior. Se este aumento do preço de alguns tipos de mantimentos for devido a uma queda do valor da prata, certamente sua recompensa pecuniária deve ser aumentada em proporção à extensão dessa queda, a menos que essa remuneração já anteriormente fosse excessivamente liberal. Mas se o aumento do preço se dever ao aumento do valor desses mantimentos em consequência da maior fertilidade da terra que os produz, torna-se muito mais fácil julgar em que proporção se deve aumentar qualquer recompensa pecuniária, ou se esse aumento não deve sequer ocorrer. Segundo acredito, a ampliação do aprimoramento e do cultivo da terra
assim como necessariamente aumenta mais ou menos o preço de todo tipo de alimento derivado de animais em proporção ao preço dos cereais. Da mesma forma, necessariamente baixa o preço de todo tipo de alimento vegetal. Aumenta o preço do alimento derivado de animais porque, pelo fato de se adequar para a produção de cereais, uma grande parte da terra que produz alimento derivado de animais, ela deve proporcionar ao dono da terra e ao arrendatário a renda e o lucro normais para uma terra em que se cultivam cereais, já que aumentado a fertilidade da terra, aumenta a abundância deles. Além disso, os aprimoramentos da agricultura introduzem muitos tipos de alimentos vegetais, os quais, exigindo menos terra e não exigindo mais mão de obra do que os cereais, são vendidos mais baratos. Tais são a batata e o milho, que se denomina Indian Corn, as duas melhorias mais importantes que a agricultura europeia, talvez a própria Europa, recebeu através da grande extensão de seu comércio e de sua navegação. Além disso, muitos tipos de alimentos vegetais, que no estágio primitivo da agricultura estão limitados à horta e são cultivados exclusivamente com a enxada, quando a agricultura progride, passam a ser introduzidos nos campos comuns e começam a ser cultivados com arado, tais como nabo, cenoura, couve, etc. Se, portanto, progredindo a agricultura, o preço real de uma espécie de alimento necessariamente aumenta e o de outra necessariamente cai, torna-se mais fácil julgar até que ponto o aumento de um pode ser compensado pela queda do outro. Quando o preço real da carne de açougue uma vez chegou ao máximo, o que em relação a todos os tipos, excetuada talvez a carne de porco, parece ter ocorrido em grande parte da Inglaterra há mais de um século. Qualquer aumento que possa ocorrer posteriormente no preço de qualquer outro tipo de alimento derivado de animais não pode afetar muito a situação das classes inferiores do povo. Assim, a situação dos pobres na maior parte da Inglaterra certamente não pode ser tão afetada por qualquer aumento do preço da carne das aves domésticas, do peixe, das aves silvestres ou de caça, pelo fato de ser necessariamente aliviado pela queda do preço da batata. Na atual estação de escassez, o alto preço dos cereais certamente prejudica os pobres. Mas em tempos de abundância razoável, quando os cereais são vendidos a preço normal ou médio, o aumento natural do preço de qualquer outro tipo de produto natural da terra não pode afetar muito os pobres. Estes talvez sofram mais pelo aumento artificial que tem sido provocado por impostos e taxas no preço de algumas mercadorias manufaturadas, tais como o sal, o sabão, o couro, as velas, o malte, a cerveja inglesa e etc. Efeitos do avanço do desenvolvimento sobre o preço real dos manufaturados. É efeito natural do desenvolvimento, contudo, reduzir gradualmente o preço real de quase todos os manufaturados. O preço da mão de obra manufatura diminui, talvez em todos eles, sem exceção. Em consequência do uso de máquinas mais perfeitas, da maior destreza e de uma divisão e distribuição mais adequada do trabalho, efeitos naturais do desenvolvimento, requer-se muito menos mão de obra para executar qualquer parte determinada de trabalho. E, embora, em consequência da situação florescente da sociedade, o preço real da mão de obra possa aumentar consideravelmente,
a grande diminuição de sua quantidade será em geral mais do que compensadora do máximo aumento que possa ocorrer no preço dos manufaturados. Há realmente alguns manufaturados em que o necessário aumento do preço real das matérias-primas anulará todas as vantagens que o aprimoramento pode introduzir na execução do trabalho. Nos trabalhos de carpintaria, marcenaria e no trabalho mais grosseiro de fabricação de móveis, o aumento necessário no preço real da madeira, em consequência dos melhoramentos da terra, compensará em muito todas as vantagens que podem provir de melhores máquinas, da destreza máxima e da mais adequada divisão e distribuição do trabalho. Todavia, em todos os casos em que o preço real das matérias-primas não aumenta ou aumenta muito pouco, o preço do material manufaturado baixa muito consideravelmente. Essa diminuição do preço, no decurso do século atual e do anterior, tem sido mais acentuada nos manufaturados, cuja matéria-prima são os metais menos nobres. Um relógio melhor do que aquele que se podia comprar em meados do século passado por 20 libras, talvez agora possa ser comprado por 20 shillings. No trabalho dos cuteleiros e serralheiros, em todos os brinquedos faturados com metais menos nobres e em todos os bens normalmente conhecidos sob o nome de produtos manufaturados de Birmingham e Sheffield, houve durante o mesmo período uma grande redução de preço, embora não tão grande como ocorreu nos relógios. Entretanto, foi suficiente para causar admiração a trabalhadores de todas as outras regiões da Europa, que em muitos casos reconhecem não serem capazes de produzir um trabalho de qualidade igual pelo dobro ou até pelo triplo desse preço. Talvez não exista nenhuma manufatura em que a divisão do trabalho possa ser maior ou na qual a maquinaria comporte maior variedade de aprimoramentos do que aquelas cujas matérias-primas são os metais menos nobres. Na manufatura de roupas, não se registrou no mesmo período tal redução sensível dos preços. Pelo contrário, foi-me assegurado que o preço do tecido superfino subiu um pouco em proporção com sua qualidade no decurso desses 25 ou 30 anos. Isto, segundo se disse, devido a um considerável aumento do preço dos materiais, que consistem totalmente em lã importada da Espanha. Com efeito, afirma-se que o preço dos tecidos em Yorkshire, fabricados exclusivamente com lã inglesa, baixou muito em proporção à sua qualidade no decurso do século atual. Entretanto, a qualidade é um item tão discutível que considero mais ou menos inseguras todas as informações desse gênero. Na manufatura de roupas, a divisão do trabalho hoje é mais ou menos o que era há um século, e também a maquinaria não é muito diferente. Pode ter havido algum pequeno aprimoramento sob estes dois aspectos, o qual pode ter provocado alguma redução do preço dos respectivos manufaturados. Mas a redução se evidencia muito mais sensível e inegável se compararmos o preço desses manufaturados atualmente ao que vigorava em uma época mais remota, em torno do final do século XV, quando provavelmente a subdivisão do trabalho era muito menos desenvolvida e as máquinas utilizadas muito mais imperfeitas do que atualmente. Em 1487, que é o quarto ano do reinado de Henrique VII, foi decretado por lei que toda pessoa que vender a varejo por mais de 16 shillings uma jarda do mais fino tecido escarlate tingido na fibra ou de outro tecido tingido na fibra e da melhor qualidade, deverá pagar 40 shillings por cada jarda assim vendida. Portanto, 16 shillings contendo aproximadamente a mesma quantidade de prata que 24 shillings do dinheiro de hoje, eram naquela época
considerados como um preço razoável de uma jarda do tecido de melhor qualidade. E já que no caso se trata de uma lei suntuária, esse tecido provavelmente era vendido a um preço algo mais caro. Hoje se pode dizer que o preço máximo é de 1 guinéu. Portanto, mesmo que a qualidade dos tecidos se supunha igual, com muita probabilidade a dos tecidos de hoje é muito superior, mas mesmo nessa hipótese, supondo-se igual a qualidade, o preço em dinheiro dos tecidos mais finos caiu consideravelmente desde o final do século XV. Seu preço real, porém, sofreu uma redução muito maior. Calcula-se que o preço médio era 6 shillings e 8 pence. 16 shillings, portanto, era o preço de 2 quarters e mais de 3 bushels de trigo. Avaliando atualmente 1 quarter de trigo a 28 shillings, o preço real de uma jarda de tecido de primeira qualidade deve naquela época ter equivalido no mínimo a 3 libras, 6 shillings e 6 pence do nosso dinheiro atual. O comprador desse tecido deve ter pago uma quantidade de trabalho e de mantimentos igual a que esta soma compraria hoje. A redução do preço real do tecido de tipo inferior, embora considerável, não foi tão grande como no caso dos tecidos finos. Em 1463, no terceiro ano do reinado de Eduardo IV, decretou-se que nenhum trabalhador comum ou empregado de artesão que morar fora de uma cidade ou burgo vista qualquer tecido que custe acima de 2 shillings por jarda longa. No terceiro ano do reinado de Eduardo IV, 2 shillings continham praticamente a mesma quantidade de prata que 4 shillings da nossa moeda atual. Mas o tecido de Yorkshire, que hoje é vendido por 4 shillings a jarda, provavelmente é muito superior a qualquer tecido fabricado então para ser usado pela classe mais pobre dos servos comuns. Portanto, mesmo o preço nominal dos tecidos dos servos, em proporção à qualidade, pode ser um pouco inferior hoje em relação ao que era naquela época. O preço real certamente é muito mais baixo. O preço razoável de um bushel de trigo calcula-se naquela época ter sido de 10 pence. Portanto, 2 shillings era o preço de 2 bushels e quase 2 selamins de trigo, o que hoje a 3 shillings e 6 pence o bushel equivaleria a 8 shillings e 9 pence. Por uma jarda deste tecido, o trabalhador pobre deve ter pago o poder de comprar uma quantidade de mantimentos igual a que hoje comprariam 8 shillings e 9 pence. Também essa é uma lei suntuária que coibia o luxo e a extravagância dos pobres. Por conseguinte, sua roupa normalmente deve ter sido muito mais cara. A mesma classe de pessoas, em virtude da mesma lei, é proibida de usar meias cujo preço devia superar 14 pence o par, equivalentes a aproximadamente 28 pence do nosso dinheiro de hoje. Ora, 14 pence era naquela época o preço de um bushel e quase 2 selamins de trigo, que atualmente a 3 shillings e 9 pence o bushel, custariam 5 shillings e 3 pence. Atualmente, deveríamos considerar isso como um preço muito alto para um par de meias para um trabalhador da classe mais pobre e mais baixa. Todavia, é efetivamente o equivalente a isso que ele deve ter pago na época por um par de meias. No tempo de Eduardo IV, a arte de fazer meias de tricô provavelmente não era conhecida em parte alguma da Europa. As meias eram feitas de tecido comum, o que pode ter sido uma das causas do seu alto preço. Disse que a primeira pessoa que usou meias na Inglaterra foi a rainha Isabel, tendo-as recebido de presente do embaixador espanhol. Tanto na manufatura de lã menos fina como na mais fina, a maquinaria empregada era muito mais imperfeita naquela época do que hoje.
essa maquinaria recebeu desde então três melhorias muito importantes, provavelmente além de muitas outras menores, cujo número e importância talvez seja difícil verificar. Os três aprimoramentos capitais são: primeiro, a substituição da roca e do fuso pela roda de fiar, a qual, com o mesmo número de operários, será capaz de executar mais que o dobro da qualidade de trabalho. Em segundo lugar, o uso de várias máquinas extremamente aperfeiçoadas que facilitam e abreviam em proporção ainda maior o enrolamento do fio fiado pronto para ser tecido e o do fio de lã, ou seja, a combinação adequada da urdidura com a trama antes dos fios serem colocados no tear, uma operação que antes da invenção dessas máquinas deve ter sido extremamente cansativa e incômoda. Em terceiro lugar, o emprego do fulling mill para engrossar o tecido, ao invés de calcá-lo com os pés na água. Antes do início do século XVI, não se conheciam na Inglaterra nem moinhos de vento, nem moinhos de água de qualquer espécie, nem, quanto eu saiba, em qualquer parte da Europa ao norte dos Alpes. Eles haviam sido introduzidos na Itália algum tempo antes. A consideração dessas circunstâncias pode talvez até certo ponto explicar-nos por que o preço real, tanto do tecido inferior como do fino, era tão mais alto nesses tempos antigos do que hoje. Custava muita mão de obra a colocação desses bens no mercado. Ao serem comercializados, devem ter comprado ou ter sido trocados pelo preço de uma quantidade maior. Na Inglaterra, os tecidos de tipo inferior provavelmente eram fabricados, naquela época, da mesma forma que sempre o foram em países em que as artes e as manufaturas estão em seu estágio primário. Provavelmente a fabricação era feita em casa, onde cada parte do trabalho era ocasionalmente executada por todos os diversos membros de quase toda a família isoladamente, mas de tal forma que se ocupavam com isso somente quando não tinham outra coisa para fazer, sem que isso fosse a ocupação principal de onde todos eles auferiam a maior parte de sua subsistência. O trabalho executado dessa forma, como já observei, sempre chega mais barato ao mercado do que aquele que constitui o fundo principal ou único da subsistência do trabalhador. Por outro lado, artigo de tipo mais fino não era naquela época fabricado na Inglaterra, mas no rico e altamente comercial país de Flandres, sendo lá confeccionado, na época, como ainda hoje, por pessoas que auferiam disso toda a sua subsistência, ou ao menos a parte principal dela. Além disso, era um manufaturado estrangeiro, devendo ter pago algum imposto ao rei, no mínimo o antigo tonnage e poundage. Esse imposto, na realidade, provavelmente não deve ter sido muito elevado. Na época, não era política da Europa limitar, por meio de altas taxas alfandegárias, a importação de produtos manufaturados estrangeiros, mas antes estimulá-la para que os comerciantes tivessem condições de fornecer às pessoas abastadas, a uma taxa mais fácil possível, os artigos convenientes e de luxo que desejavam e que a indústria de seu próprio país era incapaz de fornecer-lhes. A consideração dessas circunstâncias talvez possa explicar-nos, até certo ponto, por que naqueles tempos antigos o preço real dos tecidos de qualidade inferior, em comparação com o dos tecidos finos, era de tal modo mais baixo do que atualmente. Conclusão do capítulo. Concluirei este capítulo extremamente longo, observando que toda a melhoria da situação da sociedade tende, direta ou indiretamente, a elevar a renda real da terra,
a aumentar a riqueza real do proprietário da terra, seu poder de comprar trabalho ou a produção do trabalho de outras pessoas. A expansão das melhorias e do cultivo da terra tende a elevar a renda da terra de maneira direta. A parcela do proprietário da terra na produção necessariamente aumenta com o crescimento da produção. O aumento do preço real desses produtos naturais da terra, que primeiro é efeito da extensão do desenvolvimento e do cultivo, e depois a causa de que se estendam ainda mais, por exemplo, a alta do preço do gado, também tende a elevar diretamente a renda da terra, aliás, numa proporção ainda maior. O valor real da parcela do proprietário da terra, seu controle real sobre o trabalho de outras pessoas, não somente aumenta com o valor real da produção, como também a proporção de sua parcela na produção total aumenta com ele. Esse produto, depois do aumento de seu preço real, não requer mais mão de obra do que antes para ser obtido. Consequentemente, uma porcentagem maior do produto deve pertencer ao proprietário da terra. Todos esses aperfeiçoamentos das forças produtivas da mão de obra, que diretamente tendem a reduzir o preço real dos artigos manufaturados, tendem indiretamente a aumentar a renda da terra. O proprietário da terra troca aquela parte de sua produção natural que está além de seu próprio consumo, ou, o que dá no mesmo, o preço daquela parte do produto, por produto manufaturado. Tudo o que reduz o preço real do produto manufaturado aumenta o do produto natural. Com isso, uma quantidade igual do primeiro torna-se equivalente a uma quantidade maior do segundo, e o proprietário da terra tem a possibilidade de comprar uma quantia maior de comodidades, ornamentos ou artigos de luxo de que necessita. Todo aumento na quantidade de mão de obra útil nela empregada indiretamente tende a aumentar a renda real da terra. Certa porcentagem dessa mão de obra vai naturalmente para a terra, emprega-se um número maior de pessoas e de gado no cultivo da terra, a produção aumenta com o aumento do capital assim aplicado no cultivo, e a renda aumenta com a produção. Por outro lado, a situação contrária, o menosprezo do cultivo e do aprimoramento da terra, a queda do preço real de qualquer parcela da produção natural da terra, o aumento do preço real dos produtos manufaturados, devido ao declínio da arte manufatura, o declínio da riqueza real da sociedade, todos esses fatores tendem a baixar a renda real da terra, a reduzir a riqueza real do proprietário da terra, a diminuir seu poder de comprar trabalho ou o produto do trabalho de outras pessoas. A produção anual total da terra e do trabalho de cada país, ou, o que é a mesma coisa, o preço total dessa produção anual, naturalmente se divide, como já foi observado, em 3 partes: a renda da terra, os salários da mão de obra e o lucro do capital, constituindo uma renda para 3 categorias de pessoas: para aquelas que vivem da renda da terra, para aquelas que vivem de salário e para aquelas que vivem do lucro. Essas são as 3 grandes categorias originais e constituintes de toda a sociedade evoluída, de cuja receita deriva, em última análise, a renda de todas as demais categorias. O interesse da primeira dessas 3 grandes categorias, como se depreende do que foi dito até agora, está íntima e inseparavelmente ligado ao interesse geral da sociedade. Tudo o que fomente ou obstrua o interesse do proprietário da terra necessariamente fomenta ou obstrui o interesse da sociedade. Quando o público delibera em relação a qualquer regulamento ou lei de comércio ou política, os proprietários da terra jamais podem enganá-lo visando promover o interesse de sua categoria específica, ao menos se tiverem um conhecimento razoável
desse interesse próprio. Efetivamente, muitas vezes falta-lhe este conhecimento razoável. Eles são a única das três categorias cuja renda não lhes custa nem trabalho nem cuidado, pois esta renda lhes vem, por assim dizer, espontaneamente, independentemente de qualquer plano ou projeto deles. Essa indolência, que constitui o efeito natural da tranquilidade e segurança de sua situação, muitas vezes os torna não somente ignorantes, mas também incapazes de usar a inteligência no sentido de prever e compreender as consequências de toda e qualquer lei pública. O interesse da segunda categoria, a dos que vivem de salário, está tão intimamente vinculado ao interesse da sociedade como o da primeira. Já mostrei que os salários do trabalhador nunca são tão altos como quando a demanda de mão de obra cresce continuamente ou quando o volume de mão de obra empregado a cada ano aumenta consideravelmente. Quando essa riqueza real da sociedade estaciona, os salários são logo reduzidos ou estritamente suficientes para possibilitar-lhe manter uma família, ou seja, perpetuar a descendência dos trabalhadores. Quando a sociedade declina, os salários caem até abaixo desse nível. Talvez a categoria dos proprietários possa ganhar mais com a prosperidade da sociedade do que a dos trabalhadores. Não existe, porém, nenhuma classe que sofra tão cruelmente com o declínio da riqueza da sociedade quanto a dos operários. Mas, embora o interesse da classe trabalhadora esteja intimamente ligado ao interesse da sociedade, o trabalhador é incapaz tanto de compreender esse interesse quanto de compreender a vinculação do interesse da sociedade ao seu próprio. Sua condição não lhe deixa tempo para receber a necessária informação, e sua educação e hábitos costumam ser tais que o tornam inapto para discernir, mesmo que esteja plenamente informado. Por isso, nas deliberações públicas, sua voz é pouco ouvida e ainda menos levada em conta, excetuadas algumas ocasiões específicas, quando suas reivindicações são animadas, incitadas e apoiadas pelos seus empregadores, que no caso lutam não pelos objetivos dos trabalhadores, mas pelos seus próprios. Os empregadores de mão de obra representam a terceira categoria, a daqueles que vivem do lucro. É o capital investido em função do lucro que movimenta a maior parte do trabalho útil de cada sociedade. Os planos e projetos dos investidores de capital regulam e dirigem todas as operações mais importantes do trabalho, sendo que o lucro constitui o objetivo proposto e visado por todos esses planos e projetos. Entretanto, a taxa de lucro não aumenta com a prosperidade da sociedade e não diminui com o seu declínio, como acontece com a renda da terra e com os salários. Ao contrário, essa taxa de lucro é naturalmente baixa em países ricos e alta em países pobres, sendo a mais alta, invariavelmente, nos países que caminham mais rapidamente para a ruína. Por isso, o interesse dessa terceira categoria não tem a mesma vinculação com o interesse da sociedade como o das outras duas. Nessa categoria, os comerciantes e os donos de manufaturas são as duas classes de pessoas que comumente aplicam os maiores capitais e que, pela sua riqueza, atraem a si a maior parcela da consideração pública, uma vez que durante toda a sua vida estão engajados em planos e projetos, muitas vezes têm mais agudeza de entendimento do que a maioria dos senhores do campo. Já que, porém, suas ideias giram mais em torno do interesse de seu próprio ramo específico de negócios do que em torno do interesse específico da sociedade, seu julgamento, mesmo quando emitido com a maior imparcialidade, o que não tem acontecido em todas as ocasiões, deve ser considerado muito mais dependente em relação ao primeiro daqueles dois objetos do que ao do último.
Sua superioridade em relação aos senhores do campo não está tanto no conhecimento que têm do interesse público, mas antes no fato de conhecerem melhor seu interesse próprio do que os homens do campo conhecem o seu. É em razão deste melhor conhecimento que possuem de seus próprios interesses que muitas vezes têm feito imposições à generosidade do proprietário rural, persuadindo-o a abrir mão tanto de seu próprio interesse quanto do interesse do público, partindo de uma convicção muito simples, mas muito legítima, de que o interesse público é o deles e não o do proprietário de terras. Ora, o interesse dos negociantes em qualquer ramo específico de comércio ou de manufatura sempre difere sob algum aspecto do interesse público e até se lhe opõe. O interesse dos empresários é sempre ampliar o mercado e limitar a concorrência. Ampliar o mercado muitas vezes pode ser benéfico para o interesse público, mas limitar a concorrência sempre contraria necessariamente ao interesse público e só pode servir para possibilitar aos negociantes, pelo aumento de seus lucros acima do que seria natural cobrar, em seu próprio benefício, uma taxa absurda dos demais concidadãos. A proposta de qualquer nova lei ou regulamento comercial que provenha de sua categoria sempre deve ser examinada com grande precaução e cautela, não devendo nunca ser adotada antes de ser longa e cuidadosamente estudada, não somente com a atenção mais escrupulosa, mas também com a maior desconfiança. É proposta que advém de uma categoria de pessoas cujo interesse jamais coincide exatamente com o do povo, as quais geralmente têm interesse em enganá-lo e mesmo oprimi-lo, e que, consequentemente, têm em muitas oportunidades, tanto iludido quanto oprimido, esse povo. Você ouviu A Riqueza das Nações, por Adam Smith, livro 1. Audiolivros poderosos é Scriptória.